Essa é a Universidade LG trazendo um conteúdo diferenciado para vocês com videoaulas curtas, básicas, trazendo um conteúdo muito especial que vai ajudá-los no dia a dia no balcão. Vamos falar sobre a ótica na parte técnica e também sobre produtos e algumas técnicas de venda. Nós teremos vários módulos, vamos reparti-los em alguns assuntos. Começando, por exemplo, com o olho. Hoje vamos falar sobre o olho e a sua estrutura. A nossa visão é importantíssima, é um dos principais sentidos que nós temos. E é através do olho que se realiza essa mágica que é a visão. No osso da face, existe uma cavidade chamada órbita. É lá que o nosso globo ocular fica alojado e protegido. O osso da face é um dos ossos mais rígidos, mais fortes do corpo humano, para proteger essa estrutura que é tão importante para nós. Assim como o osso da face e a órbita são rígidos para proteger o nosso globo ocular, temos outras estruturas também que fazem parte da proteção desse órgão tão importante, como, por exemplo, a sobrancelha. Por que será que ela tem esse formato curvado, superior aos olhos? É uma forma de proteger nossos olhos dos líquidos que escorrem, por exemplo, o suor, direcionando eles para longe do nosso olho. Então, o suor desce pela testa, encosta na sobrancelha e escorre para o lado, evitando o contato direto com os nossos olhos. Essa é a principal função da sobrancelha. Os nossos cílios são sensores de proteção também. Tudo que iria encostar no nosso olho, que iria atingir a nossa córnea, precisaria passar primeiramente pelos cílios. Ou então nós temos que ficar forçosamente com os olhos abertos para que a gente consiga mexer, às vezes tirar uma pestana, uma sujeirinha que caiu no olho, por exemplo, para não deixar que esses sensores de proteção sintam que algo vai entrar em contato. Você percebe que qualquer coisa que vai chegar, o seu olho já começa a fechar para protegê-lo de algo que possa feri-lo. Então, nós temos os cílios também como sensores de proteção que promovem a segurança dessa estrutura tão importante. A nossa pálpebra também tem uma função muito importante. Cada vez que piscamos os olhos, ela reidrata essa estrutura que fica exposta. Eu trouxe para vocês esse protótipo do olho humano que vai nos auxiliar nessa aula de hoje. No nosso olho, essa parte branca, redonda, é chamada de esclera. É o que nós temos em comum entre todas as pessoas, né? O que você tem de igual entre as pessoas é o branco do olho. Então, o que é o branco do olho? É a esclera. Ela é fibrosa, é um tecido fibroso que funciona para proteger toda a parte interna e a estrutura interna do olho que nós vamos ver também nos detalhes. Em volta da esclera, temos 6 músculos responsáveis pela movimentação do olho. Quando você olha para um lado ou para o outro, para cima ou para baixo, são esses músculos que realizam esse movimento. E aí eu já chamo a atenção para um ponto específico. Já ouviram falar sobre o estrabismo? O estrabismo é quando a pessoa tem alguma deficiência nesses músculos que podem estar atrofiados ou afrouxados demais. Por isso, tratamentos específicos passados pelo oftalmologista. Logo abaixo da esclera, já na parte interna do nosso olho, nós temos a coroide, que é uma membrana rica em vasos sanguíneos, responsável por levar nutrientes a todas as estruturas do olho. Vejam nessa ilustração aonde está localizada a coroide. Falando das estruturas do olho, nós encontramos aqui na face externa a córnea. Ela é responsável pelo primeiro contato com a luz. Tem um aspecto gelatinoso, transparente e ela é curvada. É essa parte transparente que quando vemos uma pessoa de lado, conseguimos observar. Através da córnea, a luz sofre o seu primeiro desvio na entrada do olho. Só a córnea é responsável por 44 dioptrias. Veja a importância dessa parte do nosso olho. Várias patologias acontecem na córnea, como por exemplo o ceratocone, que veremos numa próxima aula. A íris é essa membrana colorida, é a cor dos nossos olhos e ela é responsável por regular a quantidade de luz que entra no nosso olho. Conforme a sua exposição à luz, você terá a sua íris ampliada ou retraída. Se você está num ambiente com muita luz,
ela se expande ao máximo, deixando a pupila, que é o orifício gerado pelo movimento da íris, menorzinha, para evitar que entre muita luz no seu olho. Já se você vai para um ambiente com pouca iluminação, a sua íris se retrai e aumenta o tamanho da pupila, permitindo que entre mais luz no seu olho para que você consiga enxergar esse ambiente com menor luminosidade. Seguindo para dentro do olho, atrás da íris, nós vamos encontrar o cristalino. O cristalino é responsável pelo foco. É ele quem vai fazer você enxergar bem para perto e para longe. Quando você está olhando para longe, o seu cristalino está totalmente relaxado, ele não está fazendo nenhum tipo de esforço. Conforme você aproxima a sua visão, quando você vai olhar para perto, fazer uma leitura, olhar o seu celular, o cristalino é puxado pelos músculos ciliares e se compacta realizando o foco para perto. Ou seja, ele é responsável pelo zoom, como o zoom da câmera fotográfica, por exemplo. A partir de uma certa idade, nosso organismo não consegue mais realizar o zoom. O nosso cristalino fica um pouco mais enrijecido e não consegue fazer esse foco para perto. É quando nós começamos a esticar o braço para conseguir fazer a leitura. Esse é um dos motivos que nos faz ter que usar óculos. E nós vamos falar sobre isso numa próxima aula sobre as ametropias. Continuando com a estrutura do olho, vamos falar sobre dois líquidos muito importantes. O primeiro é o humor aquoso. O humor aquoso é um líquido que fica entre a nossa íris e a nossa córnea. Esse espaço é preenchido com esse líquido, o humor aquoso, para que você tenha transparência, o preenchimento e também para que a córnea tenha uma sustentação em relação à íris. Na parte interna da esclera, nós temos o humor vítreo, que é como se fosse uma gelatina, com essa consistência da gelatina mesmo, um pouco mais sólida, mas ela é transparente, permitindo que a luz passe por ela e encontre a retina, que é a parte interior do nosso olho, que nós vamos falar já já. O humor vítreo é responsável pela sustentação da esclera. É por isso que o nosso olho tem esse formato redondinho, preenchido com esse líquido que o sustenta dessa forma. Agora vamos falar sobre a retina, uma parte muito importante. A retina é essa membrana que fica na parte de dentro da esclera. Ela preenche todo o globo ocular na parte interior e ela capta a luz que passou por toda aquela estrutura que nós já vimos. Passou pela córnea, foi controlada a quantidade de luz pela íris, passando pela pupila, o foco realizado através do cristalino, atravessou todo o humor vítreo e então a luz encontra essa membrana interior. Na retina, nós temos células receptoras que vão traduzir essa energia da luz em impulsos nervosos. Na retina também encontramos uma parte abaulada que é responsável pela sintetização dessas informações, que é chamada de mácula. A mácula possui a fóvea e a fovéola. Elas são responsáveis por receber toda essa energia da luz e traduzi-las em impulsos nervosos que serão transmitidos para o nervo óptico, que então seguem o caminho através do córtex, do nosso cérebro e é traduzido à imagem que você está vendo agora. Na retina estão localizadas essas células receptoras que não se regeneram. Daí a grande importância da preservação dessas células, que hoje são expostas com mais intensidade a raios que são prejudiciais, como por exemplo a luz azul e uma parte nociva dela. Esse é um assunto que falaremos mais especificamente numa próxima aula. Nessa nossa primeira aula falamos sobre o olho e as suas estruturas, a importância de cada uma de suas partes, a esclera, a córnea, a pupila, a íris, o cristalino. Falamos também sobre os líquidos internos como o humor aquoso e o humor vítreo e as membranas interiores, como a coroide e a retina. Na nossa próxima aula, vamos falar sobre a luz. Até logo!